No dia 17 de janeiro de 2026, Sérgio Narras foi preso 23 anos depois de ter tirado a vida de sua esposa, Fernanda Orfali. Ele estava vivendo uma vida tranquila e de luxo em uma cidade no litoral do estado da Bahia. Sérgio foi localizado graças a um sistema de câmeras de reconhecimento facial que o identificou e alertou as autoridades. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sérgio Narras e Fernanda Orfali. Como muitos de vocês já devem saber, teve uma atualização recente desse caso, então eu fiz aqui um resumão a respeito dele. Eu vou falar um pouco a respeito do crime, a respeito do processo criminal e a respeito da prisão do Sérgio, como ela ocorreu. No mais é isso. E como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Era uma sexta-feira à noite, 13 de setembro de 2002, quando Fernanda Orfali, uma estilista de 28 anos, ligou para o irmão Júlio Orfali. A sua voz transmitia desespero, e ela perguntou: "O que eu faço para sair daqui?" Fernanda estava vivendo um verdadeiro inferno em seu casamento com Sérgio Narras, um empresário de 38 anos do setor têxtil. De acordo com fontes, ela havia descoberto que Sérgio era viciado em drogas e que possuía diversas relações extraconjugais, principalmente com travestis. Na época, o casal morava em um apartamento no bairro de Higienópolis, em São Paulo, uma área nobre e tranquila, e estava casado havia apenas 6 meses. Fernanda era a caçula de 4 irmãos, Alexandre, Nadir, Júlio e Renata, e era o xodó da família. Os seus pais eram empresários do Bom Retiro. A sua vida parecia promissora e cheia de expectativas, com uma carreira no mundo da moda que combinava com a sua personalidade criativa. No dia seguinte, o que começou como uma rotina comum escalou para uma tragédia irreversível. Pela manhã ou à tarde, os horários exatos não são especificados nas fontes, mas antes da discussão principal, Fernanda saiu para um salão de cabeleireiro acompanhada de uma amiga solteira. Esse passeio simples, segundo relatos da família, deixou Sérgio furioso. Durante o dia, Sérgio desapareceu temporariamente. Não há informações sobre para onde ele foi no período em que ficou sumido. Ao retornar ao apartamento, Fernanda estava esperando por ele e o confrontou. Ela havia acessado o celular dele e ligado para números que apareciam repetidamente em sua agenda. Um deles conectado a uma pessoa com quem Sérgio estava tendo um caso. Isso desencadeou uma discussão acalorada sobre o uso de drogas e as traições. Cerca de 30 minutos antes do crime, por volta das 6h30 da tarde, Fernanda ligou novamente para o irmão Júlio, pedindo que ele a buscasse com urgência. Ela parecia em pânico, sinalizando que a situação havia se tornado insustentável e que precisava deixar o apartamento imediatamente. Júlio, percebendo a gravidade, saiu de casa rumo a Higienópolis. No caminho, ele telefonou para o irmão Alexandre, alertando sobre Fernanda, e a irmã Renata também foi acionada. A discussão se intensificou no quarto do casal por volta das 7 da noite. Fernanda, buscando proteção, foi para o closet, um armário amplo onde guardavam roupas e objetos pessoais, e tentou se trancar lá dentro. Sérgio, armado com uma pistola calibre 380 sem registro, que pertencia a ele e teve a posse confirmada pela polícia, arrombou a porta. Ele efetuou 2 disparos. O primeiro atingiu Fernanda no peito. A bala ricocheteou na coluna vertebral dela e perfurou o coração, causando o óbito imediato por hemorragia. O segundo disparo atravessou a janela do closet. A posição de Fernanda, encontrada no chão do closet, a ausência de resíduos de pólvora em suas mãos e a trajetória dos projéteis foram examinadas pela perícia técnico-científica, descartando completamente a possibilidade de que ela tenha feito aquilo consigo mesma. Minutos após os disparos, ainda por volta das 7 da noite, Sérgio atendeu uma ligação de Júlio Orfali, que já estava a caminho, e disse calmamente: "Agora você pode vir buscar a sua irmã." Em seguida, ele chamou a polícia e o resgate do SAMU. Quando as autoridades chegaram, Fernanda já estava sem vida. A cena do crime foi analisada, mas havia sinais de que havia sido alterada. Por exemplo,
Uma camisa de Sérgio com vestígios de pólvora foi encontrada escondida embaixo da cama. Ele apresentou à polícia sua versão dos fatos. Fernanda teria se trancado no closet e tirado a própria vida. Essa alegação foi sustentada pela defesa ao longo de todo o processo, mas foi refutada pelas perícias técnicas. Pouco após as 7 da noite, Júlio Orfali chegou ao prédio e deparou-se com viaturas da polícia e da ambulância na entrada. Ao subir ao apartamento, encontrou o pai de Sérgio, José Narras, já no local. Fernanda foi declarada sem vida ali mesmo. Sérgio foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Havia pelo menos 4 armas no apartamento, confirmadas pela polícia. Ele permaneceu detido por 37 dias, mas foi solto por decisão judicial para responder ao processo em liberdade. Os irmãos de Fernanda, incluindo Alexandre e Renata, também chegaram logo em seguida, enfrentando a confirmação da perda irreparável. Nos dias seguintes, a investigação avançou. A perícia do IML e da Polícia Técnico-Científica concluiu que se tratava de homicídio doloso, com base na ausência de pólvora nas mãos de Fernanda e na dinâmica do local incompatível com a versão de Sérgio. O inquérito do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa reuniu esses elementos, levando à denúncia formal do Ministério Público de São Paulo por homicídio qualificado. Apesar de Sérgio Narras ter sido formalmente denunciado pelo Ministério Público, de 2003 até 2016, o processo tramitou lentamente na Justiça. Foram anos dedicados à fase de instrução, produção de provas, oitava de testemunhas, incluindo familiares de Fernanda, com seus irmãos Júlio, Alexandre e Renata, e peritos do ML, debates entre acusação e defesa, além de inúmeros recursos interlocutórios. Durante todo esse período, Sérgio Narras permaneceu em liberdade, vivendo a sua vida normalmente, sem qualquer registro de descumprimento das medidas impostas ou tentativa de fuga. A defesa, representada por advogados experientes, insistiu na tese de que Fernanda fez aquilo com ela mesma, questionando repetidamente as perícias oficiais e anexando laudos técnicos próprios em diversas ocasiões. O Ministério Público de São Paulo, por sua vez, manteve firme a acusação de homicídio qualificado, sustentando que o crime foi intencional e que as provas periciais eram irrefutáveis. Em 2017, quase 15 anos após o fato, o Tribunal do Júri de São Paulo marcou finalmente o julgamento popular. No entanto, a sessão foi adiada por solicitação da defesa, que apresentou novos laudos periciais às vésperas da data marcada. Esse adiamento fez com que todo o processo se arrastasse por mais um tempo, e Sérgio Narras permaneceu em liberdade. Somente em 2018, 16 anos após o crime, que finalmente o julgamento ocorreu. O júri popular considerou Sérgio culpado por homicídio simples, rejeitando as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegadas pelo Ministério Público de São Paulo. A pena fixada foi de 7 anos de prisão em regime semiaberto. Sérgio continuou em liberdade, recorrendo da sentença. O Ministério Público recorreu logo em seguida, pedindo o aumento da pena e a inclusão das qualificadoras. A defesa, por sua vez, alegou injustiça e falhas periciais, mantendo a tese apresentada como versão oficial. Entre 2019 e 2021, o processo subiu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2021, os desembargadores aumentaram a pena para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, atendendo parcialmente ao recurso do Ministério Público. Sérgio permaneceu em liberdade durante a tramitação dos recursos, e a defesa levou o caso a instâncias superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça. De 2022 a 2024, o Tribunal Superior de Justiça analisou os recursos, mantendo a condenação em linhas gerais. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde Sérgio interpôs recursos questionando supostas nulidades processuais e violações constitucionais. Durante esses anos, ele continuou respondendo em liberdade, sem que prisão preventiva fosse decretada. Em maio de 2025, quase 23 anos após a morte de Fernando Orfali, o Supremo Tribunal Federal julgou o caso por unanimidade, confirmou a condenação por homicídio e fixou a pena definitiva em 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabiam mais recursos ordinários.
Sérgio Narras permaneceu em liberdade por algumas semanas, mas, em junho de 2025, a Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão. Ele não se apresentou à autoridade judicial e tornou-se foragido. Seu nome e fotografia foram incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. Muitos especulavam que ele poderia ter fugido do país. Ao todo, Sérgio Narras permaneceu foragido por cerca de 7 meses, de junho de 2025 até janeiro de 2026. Ele havia deixado São Paulo há muitos anos e se estabelecido no litoral norte da Bahia. De acordo com fontes, ele vivia uma vida discreta e confortável na região da Praia do Forte, em Mata de São João. Ele estava morando em uma casa de alto padrão em um condomínio de luxo e tentava ao máximo ficar longe dos holofotes para passar despercebido. Fontes indicam que ele já estava vivendo ali durante grande parte do longo processo judicial, possivelmente desde os anos 2010 ou até antes. Não há detalhes nas fontes sobre sua rotina diária ou ocupações profissionais nesse período, apenas a constatação de que ele levava uma vida discreta, com acesso a luxos. O que se sabe é que ele usava um veículo da marca Audi, portava 3 celulares, cartões de crédito e medicamentos de uso contínuo, itens que sugeriam uma rotina estável, apesar do status de foragido. No tempo em que Sérgio ficou fora do radar, as autoridades paulistas fizeram o possível para rastreá-lo, mas, graças aos recursos que ele tinha à sua disposição, ele conseguiu ficar nas sombras por meses sem que ninguém o notasse. Tudo mudou em um sábado, 17 de janeiro de 2026. Sérgio Narras, então com 61 anos, foi preso na Praia do Forte, em Mata de São João. A captura foi realizada graças a uma câmera de reconhecimento facial operada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que o identificou enquanto ele circulava pela área turística. Sérgio estava hospedado em um imóvel de luxo, curiosamente, o mesmo local onde, anos antes, havia passado a lua de mel com Fernando Orfali. A Polícia Militar da Bahia o abordou sem que ele oferecesse resistência. Na ocasião da prisão, foram apreendidos drogas, 3 celulares, cartões de crédito, medicamentos de uso contínuo e o veículo Audi que ele utilizava. Sérgio foi conduzido a uma delegacia local, passou por audiência de custódia e permaneceu detido no sistema prisional da Bahia. Nos dias 22 e 23 de janeiro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo formalizou o pedido à Justiça Baiana para a transferência de Sérgio para o estado de São Paulo, onde ele cumpriria a pena de 8 anos e 2 meses em regime fechado. A operação de transferência está prevista para ocorrer no início de fevereiro e depende da autorização judicial. Após a prisão de Sérgio, a defesa dele ingressou com pedido de habeas corpus, alegando que a prisão seria uma injustiça, que ele é idoso, tem graves problemas de saúde e não representa nenhum risco à sociedade. Apesar desse pedido da defesa, até o momento, Sérgio continua detido em uma penitenciária da Bahia. Já a família de Fernando Orfali, especialmente seus irmãos, expressou alívio pela captura, destacando o fim de uma espera dolorosa de mais de 23 anos por justiça. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.